Alguém quer fazer a prece inicial? Quem gostaria de fazer a prece inicial? Levante seu dedinho. Acho que a Juliane Santos levantou o dedo. Ah, não. Pode ser, Ju? Ou tem barulho aí? Pode, gente, pode, hoje pode. Mãe, lê a página, por favor. 21 de outubro. Para viver na minha presença consistentemente, para viver na minha presença consistentemente, você precisa expor e expulsar suas tendências rebeldes. Quando algo interfere nos seus planos, você costuma ficar chateado. Tome consciência de cada ressentimento, por menor que ele pareça. Não reprima sensações desagradáveis. Em vez disso, deixe-as subir até a superfície onde você pode lidar com elas. Tenha consciência delas. Traga-as com coragem à luz da minha presença, de modo que eu possa afastá-las. A solução para essa tendência à rebeldia é a submissão à minha autoridade. Intelectualmente, você se regozija com minha soberania, sem a qual o mundo seria um lugar aterrorizante. Mas quando ela invade o pequeno território sob seu controle, você reage com agressividade. A melhor reação às perdas ou às esperanças desfeitas é a oração. O Senhor dá e o Senhor tira. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se de que todas as coisas boas, seus bens, sua família e seus amigos, sua saúde e o seu talento, o seu tempo, são presentes que eu lhe dei. Em vez de se sentir no direito de recebê-las, seja grato por cada uma delas. Prepare-se para abdicar de tudo o que eu quiser tirar de você, mas nunca solte minha mão. Vamos então fechar nossos olhos e elevar os nossos pensamentos. Nós possamos, junto com a nossa respiração, acalmar o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ouvir o que a espiritualidade e o que Jesus tem para nos falar. Que nós possamos manter os nossos corações e as nossas mentes abertas, para que nós possamos receber o que é de bom e para que nós possamos também estar abertos no sentido de aprender a lidar com o que ainda temos a trabalhar, com o que ainda temos a superar. Que nós consigamos abrir e aceitar as dificuldades que temos, para que nós consigamos olhar não com os olhos de recriminação, mas com os olhos de quem quer ultrapassar e de quem quer melhorar. Que nós consigamos seguir o nosso caminho e que a espiritualidade nos ampare em todos os momentos da nossa vida. Que nós permaneçamos sempre no caminho do bem e que Jesus seja a nossa força todos os dias e em todos os momentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Quem? Levanta o dedinho. Vou escolher, hein? Dani levantou o dedo? Ou foi a Lívia? Lívia levantou, Juliane. Agora tira 0 e 1 aí, todo mundo levantou. Vai, Juliane, então. A Lívia levantou primeiro, gente. Vai lá, Lívia. Vai, Lívia. Então vou eu. Vamos lá. Capítulo 3, item 19. Progressão dos mundos. Capítulo 3, item 19. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles são submetidos pela bondade de Deus,
quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante que se aglomeram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que se concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, do mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, de 1862. Então, esse texto, curto, ele fala de uma das coisas, que a gente mais comenta aqui, na nossa doutrina, dessa lei de progresso, que nada, a gente sabe que Deus é a sabedoria, a inteligência suprema. Então, nada do que ele cria é em vão, Tudo se transforma, tudo está em eterno progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes, como está na explicação dos livros dos Espíritos. Nós fomos criados, vamos assim dizer, do zero, para a gente poder se depurar. E no meio, dessa caminhada, a gente vai ter, nossos percalços, nossos erros. Enfim, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas nós fomos criados para o bem. A gente vai ter momentos que nós até iremos nos desviar para o mal, porque não somos perfeitos, mas o homem foi criado para o bem. Então, eu estava até estudando, sobre isso, porque é um dos temas da mocidade desse final de semana. Então, falou que mesmo que o homem caminhe para o mal, é imprescindível, uma hora ele vai ser levado de alguma forma para esse bem e para esse progresso. Foi o que eu falei, pode demorar mais, pode demorar menos. A gente não quer que demore tanto, mas a gente tem que fazer por onde. Mas todos nós seremos levados para isso. E algumas vezes a gente acha assim, principalmente as pessoas que às vezes não têm, nossos amigos, que às vezes irmãos, que às vezes não têm como, eu não vou nem dizer religião, mas às vezes não tem aquela fé, E diante de tudo isso que a gente está vivendo, de pandemia, tudo, e pensa, nossa, Deus abandonou a gente, Porque olha o que está acontecendo, tantas pessoas ficando doentes, morrendo e tal. Mas tudo também tem um porquê. Tudo é transformação, A gente não entende, as coisas, mas a gente sabe que tudo tem um porquê e nada passa sem ser percebido pelos olhos de Deus. Entendeu? Então, se estamos vivendo essa situação, se o mundo está vivendo, o nosso planeta Terra,
está vivendo essa situação, é porque com certeza tem um porquê, não é em vão, entendeu? Deus não é um Deus punitivo, que simplesmente chegou e falou, não, vou lançar essa praga, muita gente vai morrer e é isso mesmo. Não, entendeu? Tudo tem a sua explicação. E aqui ele até fala, né? Ele fala aqui no texto, a própria destruição que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Então, a gente vem passando por esses processos, já passamos por inúmeras mudanças, né? Não é a primeira pandemia que o mundo passa, já passamos por diversas, teve a peste, enfim, tiveram outras, e também outras mudanças relacionadas à natureza propriamente dita, né? Que a gente acha que são catástrofes, são tragédias, mas que com certeza teve um motivo, né, para acontecer. E a gente tem que lembrar que o nosso mundo ainda não é perfeito. A gente ainda é um mundo de provas e expiações. Porque às vezes a gente sempre fala assim, a gente está em transição planetária. E tá certo, a gente está em transição planetária, com certeza. Mas ainda somos um planeta de provas e expiações. Ainda vamos passar por bastante coisa para ser um mundo de regeneração. E a gente tem que lembrar que o mundo de regeneração ainda não é perfeito. O mundo de regeneração é um mundo que está se recuperando. Entendeu? Ele ainda está nesse processo. É como se o planeta agora, nesse momento, o planeta, né, em si, como um ser, vamos assim usar de exemplo, como se ele estivesse doente e quando ele chegar na regeneração, ele vai estar tomando remédio para se recuperar, vamos assim dizer. Então, na própria regeneração, ele ainda não vai estar 100% curado. Ele vai estar em tratamento. Então, a gente tem que se ligar em relação a isso, porque às vezes a gente pensa assim, mas a gente vai virar um mundo de regeneração, vai ser tudo flores, lindo, maravilhoso. E não é bem assim. A gente vai continuar passando pelas tribulações, tudo, mas as coisas vão ficar, com certeza, um pouco melhores. Mas ainda estaremos em processo de progresso. Então, é basicamente isso. Por tudo que a gente passa, né, a humanidade, é só a gente pegar lá atrás o quão bárbaro nós éramos, né? Olho por olho, dente por dente, não tínhamos crença em nada, simplesmente, eu quero o melhor para mim, não quero saber dos outros. Éramos muito, muito egoístas a ponto, né, de matar o outro. Enfim, era bem pior. E isso tudo também vai de encontro a essa transformação, né? O homem também vai se depurando moralmente, né? Não só materialmente. A gente vai chegar num momento em que a gente vai se depurar tanto materialmente, tecnologicamente, que a gente meio que não vai saber para onde ir, vamos assim dizer, e vai começar a puxar mais para o lado moral, porque é esse que vai começar a fazer mais falta para a gente. A gente nota, né, que em relação ao progresso, né, intelectual, científico, a gente está lá na frente. Quantas coisas, né, a ciência descobre, a tecnologia, quase todos os dias, todos os meses tem aí um celular novo, uma tecnologia nova que faz uma coisa diferente, enfim. Então, a gente vai chegar num momento em que isso não vai bastar mais tanto para a gente. A gente vai sentir a necessidade dessa moralidade. E aí que o homem vai começar a olhar mais para si, para os outros, e começar a pensar assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E eu acho assim, não estamos tão longe assim disso. Já não é uma coisa impossível de se pensar. Entendeu? Então, foi o que eu falei, tudo é progresso, tudo é mudança. Às vezes, uma destruição pode vir para um bem lá na frente, entendeu? Tudo é progresso. Deus não cria nada em vão.
simplesmente por criar, simplesmente por destruir e acabar. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu progresso. É só a gente lembrar também da metamorfose, né, da lagarta para a borboleta. Ela passa por aquele momento, né? Eu não sou da área de biologia, mas a gente entende mais ou menos, né? Ela passa por aquele momento daquele casulo e tal, e pelo que eu entendo, acho que ela até sofre um pouco, né? Porque são mudanças no corpinho dela, né, e tal, e ela vira aquela borboleta linda. Então, aquele momento que ela era aquela lagarta foi a sua destruição, vamos assim dizer. Mas ela virou algo melhor, ganhou asas e virou uma borboleta. Então, eu acho que é mais ou menos assim que a gente tem que ver as transformações, tanto boas quanto ruins. Cada uma tem o seu porquê e cada uma tem, com certeza, a sua finalidade. Então, era isso que eu queria falar, mais ou menos. Maravilhoso. Quem mais quer falar? Levanta o dedinho. A Nani. Muito bacana essa fala da Lívia. E aí ela foi falando e eu fui lembrando, fui vindo à minha mente que, assim, trazendo para nós, né? Porque ela falou de um modo geral, falou do mundo, do ser humano. Aí a gente vê nós, enquanto pessoas, quando nascemos, nós passamos por determinadas fases, começamos a rolar, depois engatinhar, toda aquela fase do desenvolvimento infantil, depois a gente começou a andar, correr, crescemos, adquirimos linguagem, fomos aperfeiçoando a linguagem, quer dizer, tudo na nossa vida é feito de ciclos, tudo tem um tempo pré-determinado. Como ela mesmo disse, tem uns que vêm um pouquinho antes e outros um pouquinho depois, né? Tem aqueles que estão no tempo que é dito normal, tem uns que têm um determinado atraso, porque vão um pouquinho depois daquilo que é destinado como normal, e tem aqueles que são precoces, porque vem antes. Mas tudo obedece a um ciclo. Uma fase inicia ao desenvolvimento e depois o fechamento, né? Então, eu estava aqui refletindo que hoje nós somos pessoas diferentes das pessoas que nós éramos ontem. E quando eu falo ontem, eu não falo no dia de ontem, no dia 20 de outubro, mas de alguns anos atrás, né? Então, tudo é um ciclo, tudo é uma evolução, tudo tem aprendizado, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mas tudo que nós passamos fica registrado e as dificuldades que a gente consegue passar por elas, elas são como se fossem um trampolim para a fase seguinte, né? É como num jogo. Você jogou o jogo, aí é aquela primeira fase. Você tem que completar uma determinada série de dificuldades e quando você termina ali, você passa para outra fase. Então, assim é o nosso desenvolvimento, né? E assim, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente passa por aquilo tudo, a gente não tem como regredir, né? A gente pode, no máximo, parar ali, mas voltar a gente não tem. O que é nosso, o que a gente conseguiu adquirir, a gente já pode dizer que é nosso, né? Já faz parte da nossa montagem. E os tempos são chegados porque a informação está aí. A informação, como a gente sempre diz, já dissemos em estudos anteriores, ela está ao alcance de todos. Quando a gente fala das parábolas, né? Cristo falava por parábolas porque muitas pessoas ainda não tinham a facilidade, não tinham condições de entender, mas ele jogava a informação e, de acordo com o amadurecimento daquele povo, eles conseguiam entender. Então, assim é a nossa vida. Está tudo aí, a informação está aí. E nós vamos pegando uma informação, amadurecendo, vivenciando, desfrutando dela e depois passamos para outra. E assim a gente vai crescendo. Então, que a gente não perca essas oportunidades. Por menores que elas sejam, elas são importantes para a gente, né? Porque a gente tende a valorizar o que é grande. Não, as pequenas conquistas somadas, elas serão uma grande conquista, né? Então, que a gente aproveite essas oportunidades de esclarecimento e que a gente cresça sempre com isso, porque
daqui a pouco nos será cobrado, né? Que a gente tenha responsabilidade por tudo que a gente fez, né? E que possamos cada dia mais acumular esse conhecimento, mas não deixar ele dentro da gente, distribuir para o mundo. À medida que a gente já puder, já conseguir, né, exteriorizar isso, porque a gente precisa também colocar para dentro, vivenciar aquilo, organizar na nossa cabeça e saber o momento certo e da forma certa que aquilo pode sair para o mundo. Né? Então, que a gente tenha essa responsabilidade, né? Essa evolução nossa, para que a gente não fique parado no tempo, para que a gente acompanhe a evolução do planeta e que a gente passe da melhor forma possível por essa transição, por todas as que vierem. Uau! Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Levante seu dedinho, dá tempo. Dou-lhe uma. Complementando assim o que as meninas falaram, nós não fomos enviados para cá por engano, não pense isso. Se a gente está aqui no planeta Terra, no mundo de prova e expiação, é porque é isso mesmo. O homem deixará a Terra para morar num mundo mais feliz quando estiver curado das suas enfermidades morais ou quando resgatar o que cometeu, né? E quando a Lívia estava falando, eu lembrei do estudo que a gente vai fazer do NEP daqui a pouco, que eu vou ler um pedacinho para vocês. Todos nós... Deixa eu ver se é isso daqui que eu quero ler. É isso daqui. Todos nós espíritas sabemos que somos espíritos filhos do Criador, destinados ao mesmo grau de perfeição. A diferença é, no máximo, transitória. Aquele que tem pretensão de ter um grau a mais elevado de religiosidade deve ter uma postura diferente. Precisa fazer mais que o comum, pois está enxergando um pouquinho mais além. Porque nesse estudo que a Lívia estava falando, eu lembrei desse pedaço, porque assim, a gente está todo mundo no mesmo barco, assim, nós somos, quem não erra? Todo mundo erra, entendeu? A gente está, ai, tem um barulho chato aqui fora. A gente está estudando e tentando colocar em prática para sermos pessoas melhores, né? Quando, nesse estudo também eu botei assim, o sentimento humano diz, quem concorda comigo tem meu amor, mas o amor, né? O amor de Cristo, o amor divino, ele está acima de qualquer divergência, ele tá pairando por cima, a gente não pode ter sentimento de indiferença. A postura do Criador faz chover para os justos e para os injustos, né? E é por isso que a gente tem que sempre prestar atenção. Ah, a Luciana levantou o dedo. Muito bem. Não, o que a Nani falou é muito legal, assim, essa coisa dos ciclos, né? Porque se a gente parar para pensar, tudo que acontece no macro acontece no micro, que somos nós. Se essa progressão de mundos está acontecendo, nós que também somos parte, somos centelhas, está acontecendo dentro da gente também. Então, tudo está em constante mudança, né? E nós fazemos parte dessa mudança. O problema é quando a gente se apega muito e não aceita bem essas impermanências. E aí a gente dificulta muito esse progresso, acompanhar esse progresso, né? E no mundo que a gente vive, no nosso planeta, se a gente parar para observar, a própria natureza nos mostra isso o tempo inteiro. Ela vive de ciclos, né? Ela nos ensina constantemente. E é uma questão mesmo da gente
com os estudos, ter uma base firme para poder passar por todos esses ciclos, por todas essas transformações, cientes do que está acontecendo. Nós temos essa possibilidade. A gente está estudando, a gente consegue, se fizer um esforçozinho, entender todo esse processo e, com isso, ajudar o próprio processo, né? Que não é só com a gente, é um todo, assim, a gente está ajudando essa transformação. Quem está estudando, quem está se dedicando, está ajudando. Depende de nós. Se vai ser rápido, se vai ser devagar, depende muito da própria humanidade. E a gente está fazendo esse trabalho, pouco a pouco, dia a dia, e que a gente consiga trabalhar com essas impermanências, com esses apegos, e que com as nossas leituras e os nossos estudos, a gente consiga também ajudar as outras pessoas, né, no campo das visões e tudo mais, trazendo essas respostas, né, diante de situações que às vezes ficam muito difíceis, mas que o Espiritismo nos ajuda muito em relação a isso. Isso aí, a gente está em constante progresso, né? Não tem mais como voltar atrás, não tem mais como parar. A Lívia falou da borboleta, né, que tem essa transformação, até também dentro da nossa casa, se a gente for fazer uma obra, fica aquela confusão. A gente não entende nada, mas depois fica muito melhor, né? É o que vai acontecer, ficar muito melhor. Tem mais coisinha? Então, eu vou chamar a Nani, tá bom? Nani, canta uma musiquinha pra gente. Que possamos estar sempre prontos para as modificações e que façamos a nossa parte, né, para dar a melhor forma possível nós evoluirmos. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germen do amor, já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder, já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos para o céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Então, chegou o tempo da mudança. Temos a informação e agora precisamos fazer bom uso dela. Que Deus e a espiritualidade amiga nos auxiliem, porque o momento em que aparece o trabalho é porque o trabalhador está pronto e estamos prontos. Confiamos no alto e que possamos seguir o caminho de luz para que no final nos melhoremos. Agradeço a espiritualidade por fluidificar as nossas águas e colocar o remédio necessário para cada uma de nossas dores. E através desse remédio, através desse medicamento, o tratamento e a cura. E assim estaremos cada dia melhores, cada dia mais fortes, confiantes, e que possamos seguir o Cristo, que estaremos com os braços abertos, fazendo o caminho que nos leva ao amor,
a evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Vou tirar nossa foto. Sim. Então, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Muito Uma boa bom. noite para nós.